Ok, pessoal, vamos começar. Estou aguardando aqui passar 5 minutos para a gente poder começar. Aumentar o número de alunos, né? Dando continuidade ao nosso tópico sobre eletrostática, a gente hoje continua... Esqueci isso aqui, né? Deixa eu botar aqui... Continua aqui com... A gente derivou a lei de Gauss. Na última aula, a gente vai ver que a lei de Gauss permite determinar campos para algumas configurações simples, né, usando a própria lei de Gauss. As situações são restritas, mas a lei de Gauss permite você inferir algumas propriedades do campo eletrostático ou até obter sua representação completa, né? Vou fazer alguns exemplos de determinação de campos pela lei de Gauss. Tá? Depois vamos introduzir uma outra propriedade do campo eletrostático, é que existe uma função escalar chamada potencial eletrostático, a partir da qual a gente pode determinar o campo elétrico, e a gente vai determinar essa propriedade aqui, a circulação do campo elétrico. Circulação é uma propriedade matemática que a gente falou lá no capítulo 1, né? É uma integral de linha fechada do campo vetorial, tá? Da projeção do campo vetorial na direção do caminho de integração, né? Então, o campo elétrico tem essa propriedade aí, certo? Bom, e com isso a gente vai poder derivar, com a introdução da função potencial e com essas propriedades, vai poder derivar o conceito de energia elétrica, né? Fala de energia potencial porque está diretamente associado à função potencial. A gente vai ver que existe uma conexão direta entre energia elétrica, né, e a função potencial, certo? E com isso, ou seja, duas propriedades, a gente vai ter a segunda propriedade do campo elétrico. A primeira é a lei de Gauss, a segunda é a circulação do campo elétrico. E com essas duas, a gente forma duas equações de Maxwell aqui para a eletrostática ainda no vácuo, tá? Sem estar meio materiais envolvidos, né? Certo? Bom, qual a questão envolvida no problema de determinação de campos pela lei de Gauss? Né? Bom, a lei de Gauss, só lembrando, né, que, deixa eu escrever aqui separadamente, especifica aqui para uma superfície fechada que limita um volume V, né, o fluxo elétrico é igual a integral de ρ dV, né, a carga envolvida, certo? É legal, né? Então, problema de determinação de campos. Outra coisa, se eu calcular D para uma determinada distribuição de carga, né, eu calculo o campo elétrico, né? Por quê? Porque no vácuo, a gente está no vácuo, eu calculei D, calculei E, automaticamente, tá? Então, o problema de calcular campo elétrico é resolver essa equação. Só que é uma equação integral, certo? Ou seja, dado ρ, o problema é esse, dada a distribuição de carga, obter D. Só que D está dentro da integral. Tá? Então, esse é o problema. Né? Então, para poder resolver esse problema, ou usando alguma técnica numérica, talvez, de solução de equações integrais, ou, no caso analítico, a gente tem que achar um artifício para pegar e, de alguma forma, tirar
o D de dentro da integral, certo? Bom, então, para eu poder tirar o D de dentro da integral, eu tenho que saber como é que ele se comporta, a projeção dele, sobre a superfície de integração, né? Então, em poucas situações ele consegue fazer isso, certo? Então, tem duas questões envolvidas aí que ele precisa responder antes de resolver o problema, tá? Então, ele precisa conhecer a superfície que a gente vai usar, tem que escolher uma superfície de forma inteligente, a superfície que vai ser utilizada, e a gente tem que usar uma superfície ou pedaços da superfície envoltória em que a projeção seja constante. Quando você faz isso, você tem a componente normal que está aqui, né? Aqui é dn. Deixa eu ver aqui. Isso aqui dá, né? Integral, né? Vou botar assim, tá certo? Sobre sigma da componente normal de D, componente normal de sigma, né? Já é a componente de sigma, né? Tá? Então, eu tenho que, de alguma forma, pegar esse dn e tirar da integral. Né? Então, você tem a superfície, pedaços, partes da superfície. Em cada parte, o d tem que ser constante para você poder tirar. Essa é a ideia, tá certo? Então, ele tem que ter saber isso aí. Como é que a gente descobre se d é constante sobre a superfície, d normal? A gente dá uma observada na forma da distribuição de carga, né? Então, primeira pergunta que tem que ser respondida: de que coordenadas cada componente de D, digamos a iésima componente, depende? Né? Segunda pergunta: que componentes estão presentes? Você descobre a dependência com as coordenadas, é uma questão, certo? Mas tá bom. E de que coordenadas, que componentes estão presentes? Né? Dependência com coordenadas de cada componente pode ser determinada fazendo operações de simetria com a distribuição de carga. Né? O que são operações de simetria? Rotação e transformação da distribuição. Pega a distribuição, roda, certo? Em relação às variáveis angulares do sistema de coordenadas, vê se você tem alguma alteração na distribuição. Né? Faz translação em relação à coordenada ou coordenadas do sistema e vê se há alteração na distribuição. Com essas operações, você pode determinar se a dada componente depende dessa coordenada da operação de simetria. Então, isso é uma questão, certo? Segunda questão: quais são as componentes que estão presentes, né? Aí a gente faz o quê? Superposição. A gente quebra a nossa distribuição de cargas em cargas elementares, escolhe essas cargas elementares de forma simétrica, inteligentemente escolhida, essa distribuição, tá? E vai aos pares dessas cargas, né, elementares, ver a resultante do vetor D, em que sentido vai estar apontando. Então, veja, lei de Gauss parece simples, mas não é. Você tem que saber essas perguntas. Então, aqui, como é que vai dar certo usar a lei de Gauss? Se a resposta aqui for uma componente apenas, aliás, uma coordenada apenas, certo? E uma componente apenas. Então, vai ser problemas em que o D depende de uma coordenada e só tem uma componente. Tá? Quando isso acontece, a equação da superfície é coordenada igual a constante. Ela é uma das superfícies coordenadas do sistema, certo? Se você tem um vetor D que depende de mais de uma coordenada, não tem como saber qual é a superfície. Você precisa ter uma superfície cuja equação da superfície é a relação de duas coordenadas. Então, você não conhece a superfície. Certo? Então, como é que você vai fazer? Você não sabe. A equação da superfície depende do D normal ser constante sobre ela. É uma equação que você não conhece o D, certo? Agora, quando a equação da superfície é coordenada igual a constante, daí fica mais fácil. Certo? Então, a gente vai mostrar isso em situações que parecem simples, mas tem que olhar com calma para ver como
como fazer essa análise, né, para aplicar a lei de Gauss. Tá? Um primeiro problema é esse problema que a gente já resolveu. Né? Eu falei para vocês que a conta dá um trabalho, pedi para vocês calcularem da esfera carregada, né, para calcular o campo elétrico, daquela integral lá, que dá a força no módulo, fora da esfera dá um resultado, dentro da esfera dá outro. Certo? Dá um certo trabalho para fazer. A gente vai ver que o lei de Gauss não dá tanto trabalho assim. Mas a gente tem que fazer uma análise criteriosa aqui. Certo? Então, esse exemplo, né? Vou botar aqui esse exemplo aqui, fazer uma esferinha, certo? Assim, né? Uma esfera. Pode ser branca, né? Posso botar outra cor aqui, deixa eu ver. Não posso, talvez. Posso. Bota uma esfera aqui, certo? A esfera está carregada. Deixa eu botar um sistema de coordenadas aqui qualquer, que é o com centro na origem, né? Não atrapalhar a nossa análise. Bom, essa esfera está carregada com a distribuição uniforme de carga. Então, esse é um caso simples, né? Aqui nós temos que a densidade, que dependeria da variável x', né, é uma constante. Tá? Ora, o sistema de coordenadas mais adequado para a análise desse problema é aquele que você tenha uma das superfícies coordenadas superfície esférica, né? Então, você tem coordenadas esféricas. Tá? De volta aqui. Então, quais são as coordenadas envolvidas? Né? Coordenada R, coordenada angular θ, coordenada angular φ. Então, a primeira questão que a gente falou que a gente tem que fazer aqui é analisar. A gente não sabe quem é o vetor D ainda, certo? O vetor D tem 3 componentes. Né? D, ele tem. Eu vou fazer assim, né? E de R em esféricas, né? De R até φ. Vou fazer uma soma maluca aqui. R, θ e φ são os 3 elementos. Então, vai usar DI, né? De quem? De R, de θ e de φ. Eu não sei quantas componentes eu tenho, se eu tenho todas elas, e não sei de que coordenadas cada componente depende. Né? Então, a primeira pergunta é de que coordenadas? Né? Pergunta 1, certo? Pergunta A, no caso aqui, a gente chamou de A. Né? Pergunta A, de que coordenadas cada componente DI depende? Né? Então, a gente vai olhar a distribuição. Não se preocupa agora com qual é o componente que vai restar, porque é a questão B. Né? Cada componente depende de que coordenada, certo? Então, nós temos aqui, as variáveis são R, θ, φ, então eu tenho aqui, associado à variável R, eu tenho a operação de quê? De modificar R, quer dizer o quê? Translação, certo? Eu paro no espaço e desloco o centro da esfera. Movo a esfera, estou transladando. Ou então, deixo a esfera parada, movo a posição de observação em relação ao centro. Isso é uma operação de translação. Eu vou ver se vai ter alteração na distribuição, certo? Segunda operação de simetria é em relação a θ. Isso aqui é o que ele vai fazer? É rotação, né? Mantendo o φ constante, mantendo o R constante, rodando em relação a θ. E φ também, né? Outra operação para saber se depende de φ. Rotação em relação ao eixo em que θ e R são constantes. Né? Então, vamos lá. A primeira operação é chamada de I, 2I, 3I. Né? Bom, se eu fizer translação, eu estou aqui parado, né?
eu desloco o centro da esfera em relação a essa variável. Ou, alternativamente, eu estou aqui no centro, estou com a esfera colocada e me desloco, certo? O efeito elétrico varia ou não? Essa é a pergunta. Nós sabemos que quanto mais longe, o efeito elétrico, a carga vai ficar, depende da distância, né? Nós já sabemos a priori essas coisas, certo? Isso é como se fosse uma carga putiforme na origem e o campo depende, digamos assim, da distância. Olha bem, eu não estou usando lei de Coulomb, certo? Ele não sabe, ele sabe só intuitivamente que o campo depende da distância. Ele não sabe como, porque ele não sabe a lei de Coulomb. Sabe a lei de Gauss. Né? Esse é o paradigma, certo? Usou a lei de Coulomb, chegou na lei de Gauss. Se você não sabe a lei de Coulomb agora, como é que eu uso a lei de Gauss? Então, eu faço isso. Bom, tá bom. Então, cada componente depende de R, né? Certo? Isso aqui. 4. Segunda operação. Bom, eu vou pegar a distribuição, ficar aqui parado, e ou eu vou rodar, certo? Ou eu fico parado e rodo a esfera. Com relação à variável θ. Né? Ora, se eu girar a esfera, como a distribuição é constante, eu vou mostrar um exemplo aqui que isso não daria certo. Tá? Como a distribuição é constante, um ponto aqui, se eu rodar e ficar aqui, se eu deslocar a esfera e ficar aqui parado, observando o valor da densidade, é o mesmo, não muda. Ou seja, se eu mudar a esfera, ela é a própria esfera, com a mesma densidade. O problema não muda, então a componente I não depende de θ, né? Tá. Os versores do sistema dependem, mas isso não tem nada a ver com o problema eletrostático. É o problema dos versores, do sistema de coordenadas. Os vetores dependem das coordenadas, nós sabemos disso. Mas quer saber o efeito elétrico, que não tem a ver com os versores. Né? Então, DI não depende de θ. Terceira operação é simetria, rotação em relação a φ. Certo? Mesma coisa, se eu rodar a esfera, permanece inalterado, então, potencial, aliás, desculpe, o vetor D, a componente não depende de φ. Ou seja, a gente pode, então, deduzir a partir da operação A, né? E o D agora se reduziu, né? 3 componentes que nós não sabemos quem são ainda. Mas agora a dependência dessas componentes, que cada uma é só com a distância. Tá? Agora vem a segunda questão, né? Como é que eu descubro as componentes, né? É a questão B, as componentes de D. Quais são os Ds que vão sobreviver aqui? E aí a gente usa mais ou menos a lei de Coulomb para uma carga putiforme, né? Nós sabemos que para a carga putiforme, que o campo depende da distância do ponto à carga, chama de R, no caso, né? E ele é radial em relação à posição da carga. Nós sabemos disso. Não precisa nem saber se depende de 1 sobre R2, sobre 1 sobre R10, o que quer que seja. Precisa saber que depende da distância e é radial. Né? Com isso, a gente vai tentar quebrar a nossa esfera em cargas elementares e calcular a resultante do campo de 2 cargas. Não calcular exatamente a forma, mas ver qual é a direção dessa resultante. Né? E aí tem aqui a nossa ilustração, certo? Nós fizemos já essa parte, né, de operações de simetria, né, translação, rotação em θ, rotação em φ. Daí descobriu que só tem a dependência com R. E agora vamos quebrar a esfera, certo? Então, aqui a ideia é a seguinte, tem uma esfera, pega uma direção qualquer, certo? Deixa eu ver se eu posso fazer isso aqui nessa figura. Por exemplo, pega essa direção aqui, certo? Quebra a esfera
em discos ortogonais à direção. Você pega qualquer direção que você quiser. É uma direção radial. Pega um disco e fatia a esfera em discos que são ortogonais à direção. Tá? Então, eu estou dizendo que a esfera, o campo nesse ponto, é a soma dos campos dos discos, certo? Discos de carga. Pega cada disco, subdivide em anéis concêntricos. Aí você tem essa construção aqui, certo? Isso aqui é um disco. Eu peguei um disco ortogonal à direção que eu quero saber quem é D, né? Onde é que, nesse ponto, eu vou determinar a resultante. Fatiei em discos, né? Então, o campo da esfera é a soma dos campos dos discos. Eu pego um disco, subdivide em círculos de carga, né? Circunferências de carga. Tá? Então, o campo do disco é a soma dos campos das circunferências de carga concêntricas aqui. Tá? Não dá para ver direito. E tem várias circunferênciazinhas dessa, né? Você vai somando o campo e determina. Bom, daí você vê, bom, se eu pego daí você pega agora essa circunferência de carga e bota aqui, subdivide em cargas elementares e pega duas simétricas. Tá? Daí vê, bom, eu sei as propriedades, que o campo depende da distância do ponto que eu quero observar até a carga. Então, o campo, devido a esse elemento, é o mesmo do campo em magnitude desse elemento. Eu sei disso. Não preciso saber que é um sobre R2, mas eu sei que é isso. Né? E eu sei que o campo é central, é radial em relação à posição da carga. Né? Então, aqui você vai ter um campo que faz isso e um que faz isso. Esses vetores estão igualmente desviados do eixo que passa pelo centro do disco. Então, a resultante vai dar nessa direção aqui. Então, você, quando reconstrói, você pega duas cargas, né, dá um campo que é nessa direção, soma todo mundo, dá um campo nessa direção, soma os discos, dá um campo nessa direção, e soma os campos dos discos para dar a esfera, dá um campo nessa direção. Conclusão, só tem uma componente, que é a radial. Certo? Então, pessoal, vocês têm que tomar cuidado, tá? Vou mostrar aqui já um exemplo que não dá para ter essa conclusão, não. Tá? Então, tem que tomar cuidado com usar a lei de Gauss, saber usar direito. Isso é um caso simples, que você já sabia que ia dar isso, né? Então, o resultado aqui foi o quê? Agora é da forma, uma componente radial, depende só de quem? Distância R, né? Ora, campos que têm divergência têm essa característica. Cada componente do campo depende da própria coordenada atrelada àquela componente. Por exemplo, um campo que cresce, campo que aponta para cá e cresce nessa direção, tem divergência. Que tem derivado dessa componente em relação a essa coordenada. Né? O divergente é isso, a soma dessas derivadas. Então, todo campo que, no sentido que ele aponta, ele varia com essa coordenada, ele vai ter divergência. Então, é o que acontece aqui, certo? Né? E vai ver já essa propriedade, certo? Por isso que saiu isso aqui. Né? Bom, agora, finalmente, sabemos o nosso campo. Né? E agora a gente tem que saber escolher uma superfície chamada superfície gaussiana. Tá? É a superfície em que a única componente presente, que é a D, só tem o D radial, é constante. E aí você deduz essa informação da propriedade do vetor. Se dr depende só de R, dr vai ser constante sob que condições? Né? Quando esse parâmetro for constante. R igual a uma constante. Uma de R0, um raio específico qualquer que seja ele. Sobre a superfície esférica, dr é constante. Então, quando você fizer d escalar d sigma, vai dar constante. Né?
Então, a gente pega aí, escolhe uma superfície gaussiana que satisfaça essas propriedades, né? Aqui, ó. Aqui está a nossa esfera de carga. Aqui está a superfície gaussiana específica de raio R menor do que o raio da esfera, né? Eu podia ter pego uma maior aqui fora, certo? Né? Um raio maior ou menor. Vamos fazer aqui dentro e depois faz lá de fora. Então, do lado de fora, vamos desenhar de novo aqui. Espero poder fazer uma sem nada, né? Fazer uma aqui maior. Sem nada. Transparente. Agora, a linha é branca, né? Pronto. Eu tenho um caso aqui em que a minha superfície gaussiana está do lado de fora, né? E tem outro caso. Eu vou aumentar aqui para poder ficar mais fácil, certo? Ele não faz. Acho que ele faz assim. Fazer um caso aqui como se fosse a mesma esfera, dando um zoomzinho, um zoom aqui, tá? E daí eu faço outro caso em que a superfície gaussiana está lá de dentro, tá? Que é o caso que eu estou mostrando na minha anotação aqui. Né? Eu escolhi a superfície, duas superfícies, né? Dois casos. Essa superfície gaussiana tem R maior do que A, ou igual, tá certo? Mas aqui tá maior, né? E nesse caso aqui, a superfície gaussiana tem R, né? Esse aqui é o raio da esfera, né? Que é R menor que A. Bom, vamos escolher primeiro esse caso aqui, que é o caso que a gente ilustrou lá. Então, ele vai aplicar a lei de Gauss, d de sigma, igual a integral de ρ dv. Agora, a gente vai olhar com calma quem são as regiões de integração. Superfície sigma, superfície gaussiana, limita quem? O volume V da esfera de raio igual ao raio da superfície gaussiana. Certo? Então, nesse exemplo aqui, nós temos isso aqui, vai dar integral, vou botar assim, né? De d radial, nesse valor de R, que está fixo, né? Vou omitir aqui, d sigma radial, né? Vou fazer aqui devagar aqui para a gente poder ver, certo? Igual integral na região, que região é essa aqui? A região que é um raio variável menor ou igual a R. Essa é a região de integração, certo? De quem? De ρ dv, né? Chama de dv' para dizer que é variável de integração, certo? E ρ aqui é constante. Aqui, ρ0, integral na região R' menor ou igual a R de dv'. Isso aqui vai dar quem? O volume da esfera de raio quem? R. Né? Dá 4/3 de π R ao cubo. Né? E aqui ficou o quê? dr sai da integral de superfície de sigma radial, né? E dá a área da esfera, tá certo? E aí nós temos 4π R2 d radial resultado d radial na região interior vai dar o quê? ρ0 R sobre 3. Linear com R. Né? D aumenta linearmente até a borda da esfera. Certo? Isso aqui é o resultado para R menor ou igual a. Né? Vamos agora para o segundo caso, que é esse aqui, ó. R maior que A. Vou continuar, vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, tá certo?
fluxo elétrico é igual a carga envolvida, volume de integração é o volume R' menor ou igual a R. Continua tudo válido aqui, tá certo? Só que a função de densidade tem que tomar cuidado, né? Como é que ela é? Ela é assim, ó, ρ0 até R igual a A. Até R igual a R, ou em diante, ela vale zero. Certo? Então, a integral de 0 a R, né? Vai ser de 0 a A, ρ igual a zero. De A até R, densidade igual a zero. Então, isso aqui vai dar o volume de quem, na prática, R' é menor ou igual a A. Né? E de A até R não dá nada. Isso aqui vai dar ρ0, 4/3 de π, o quê? A ao cubo. E o lado de cá vai dar a mesma coisa, certo? Isso aqui. Isso aqui sai, fica A3, né? E aqui o segundo resultado vai dar o quê? A3 3R2. Daí, do lado de fora, o campo varia com o inverso quadrado da distância. Do lado de dentro, ele aumenta linearmente. Foi um resultado que a gente já mostrou antes. Né? Campo elétrico, como é que calcula o campo elétrico? Só botar a epsilon zero embaixo. Tá? Então, pessoal, cuidado quando for olhar uma configuração de cargas e for usar a lei de Gauss, né? Então, vamos ver por quê. Isso aqui é um exemplo em que a coisa foi simples, né? Vou fazer aqui um exemplo apenas... Ele não vai calcular, vai mostrar quais são as propriedades da distribuição de campo. Suponha que eu tenho aqui a região esférica, né? Deixa eu preencher, posso preencher de... Bom, vou fazer assim. Só que essa região esférica aqui, ela tem carga. Daí, uma calota está com densidade de carga ρ0, constante. Então, você tem essa região aqui, né? Aqui o eixo Z, eixo X, eixo Y. No hemisfério superior, que é esse aqui, densidade de carga tá, mais ρ0. Deixa eu botar uma cor diferente aqui. Mais ρ0, né? No hemisfério inferior, a densidade de carga é constante também, só que é menos ρ0 agora. Certo? Como é que eu calculo o campo dentro ou fora dessa região? Vamos tentar usar a lei de Gauss para ver se dá certo. Tá? Então, mais uma vez, né? De que componentes... Então, de novo, vamos reproduzir o procedimento. O vetor D em esférica, vamos botar esférica, porque ainda é uma geometria esférica, né? Mas tem esse problema aqui, né? A densidade, de repente, pula, tá certo? De ρ0 de um hemisfério, menos ρ0 do outro. Então, você vai botar novamente que... vamos simplificar aqui, né? Vou botar só a iésima componente, tá certo? A iésima componente, que de 3, né? É DI de R, θ, φ. E aí fazendo as três operações de simetria para saber de que componente de que coordenadas cada componente depende, né? Certo? Bom, de novo, translação radial, né? O efeito vai variar dependendo da distância, certo? A carga elétrica mais longe, o efeito mais longe, né? Então, o campo depende de R, certo? Vamos para a terceira aqui, que é mais fácil, né? Fazer rotação em relação à variável azimutal, fazer assim, ó. Certo? A distribuição muda? Não, né? Então, não depende de φ.
E daí tem a última, né? A rotação em relação à θ, certo? Eu estou aqui parado, pega a distribuição, roda assim. Tá? Por exemplo, 90 graus, né? Ou você vai ter rho zero do lado de cá e menos rho zero do lado de lá. Depende de θ? Depende. Depende. Se eu estiver aqui parado, pega essa distribuição do jeito que está aqui, positivo em cima, negativo embaixo. Pega isso aqui, faça assim, ó. Fica positivo do lado de cá, negativo do lado de cá. É outra configuração. Mudou. Certo? Então, depende também de θ. Então, nesse problema, você tem mais de uma componente, em princípio, né? Que depende agora de duas coordenadas. Certo? Né? Vamos fazer a análise das componentes resultantes agora. Certo? A gente não vai nem calcular qual é a componente que tem, mas pelo menos aqui não tem, a gente vai descobrir. Né? Nós podemos imaginar que não tem componente azimutal nesse problema, não é isso? Né? Que o campo sempre, ele vai ser sempre, está num plano, se você corta a esfera aqui no meio, tá certo? E calcula o campo nesse plano, você cortou, suponha que esse é um plano YZ, certo? Vamos calcular o campo do plano YZ. O campo vai ter no plano. Certo? Né? Se você somar as cargas todinhas, o campo vai estar no plano. Dá um certo trabalho mostrar isso, mas é intuitivo, né? O campo vai estar no plano, certo? Vocês acreditam nisso ou não? Você acha que o campo vai fazer assim? Acredita. Certo? Então o campo vai estar no plano. Tá? Se eu fizer um corte assim, o campo vai estar nesse plano aqui. Como ele está, não sei, mas ele vai estar nesse plano. Se eu fizer um corte assim, vai estar nesse plano aqui. Tá? Então o campo vai estar no plano. Você não tem componente azimutal. Então o D só tem duas em princípio, né? dr θ, e d θ e r θ. É de se esperar, né? Nesse ponto aqui, se tiver mais para cá, tem mais contribuição dessa região de cá do que de cá, tá certo? Então, o campo pode estar apontando mais para cima. Se eu tiver mais para cá, né? Aqui o campo vai ter uma componente para cá e outra para cá, tá certo? Vai estar apontando para cá, talvez. Né? Aliás, desculpe. Para cá não. O campo vai estar fazendo assim, ó. Uma parte faz isso e outra parte faz isso, talvez, né? Vai apontando assim, talvez. Né? Ou seja, o campo vai apontar, talvez, assim, certo? Porque em algumas regiões tem preponderância da parte de cima, mais perto do ponto, do que a parte de baixo. Então, esse vetor ele vai desviar, certo? Aqui, por exemplo, eu sei que o campo aqui ele está apontando para cima, porque tem mais carga positiva perto do que negativa longe. Uma faz isso, a outra puxa para baixo. Então, o resultado dá para cima aqui. Aqui o resultado dá para baixo, dá assim, ó. Tá? Aqui o campo deve fazer algo assim. Ou seja, o campo deve fazer algo assim, tá certo? Tem dois componentes. Esse problema não dá para usar lei de Gauss, de jeito nenhum. Tá? Qual é a superfície gaussiana em que dr, que depende de duas variáveis, é constante? É uma superfície que é a relação entre duas coordenadas, que eu não sei qual é. Eu não conheço dr, eu precisava saber quem é o dr primeiro. Tá? Eu não conheço. Eu tenho que achar a equação da superfície tal que d normal, a superfície, seja constante. Então, você está dizendo a equação da superfície, mais ou menos. Você não conhece a função dr, entendeu? Não conhece o dθ. Então, não tem jeito de usar de Gauss, de tirar do integral. Então, a única solução aqui, no momento que nós temos ferramentas, é pegar e calcular como é igual ao quê? Integral de volume direto. Rho de Stirling, x menos Stirling, certo? Sobre 4π0, módulo de x menos Stirling. Bota a função ρ aqui dentro e calcula na marra isso aqui. Não tem outro jeito de fazer. A solução talvez não seja nem analítica, certo? Mas não dá para usar lei de Gauss. Tem que ser. Não sabe, não dá para usar lei de Gauss, não usa. Quando você chegar na prova, assim, isso aqui dá para usar lei de Gauss? Dá. Não dá, às vezes não dá. Certo? Né? Tem que olhar direitinho. Certo? Né?
Está claro aí, pessoal? Onde é que pode usar a lei de Gauss? Vou fazer mais dois exemplos aqui com distribuições unidimensionais de carga, né? Ou bidimensionais, superfície de carga ou linha de carga, né? Esse exemplo aqui, né, que a gente já fez também, certo? Fio retilíneo longo. Por quê? Porque ele pode representar o campo de um fio irregular próximo do fio, do eixo do fio. Então, a de Midlock é infinita, fica fácil, né? Aqui, mais uma vez, ó, a distribuição de carga é um fio infinito, certo? A única coisa que eu não posso desenhar aqui é a linha, né? É o que eu estou vendo aqui. Tá, ele deitado, certo? Tá o fio, tá? Infinitamente longo, a gente sempre bota o eixo Z nesse eixo aqui, preferencial, né? Então, as variáveis aqui são cilíndricas, porque o fio é um cilindro, né? Então, as variáveis são R, φ e Z. As componentes em cilíndrica são dr, dφ, dz. A iésima componente é função das três coordenadas, em princípio. Então, fazemos operações de simetria, translação em relação a essa variável R, rotação em relação a φ, o fio em relação ao eixo dele mesmo, e translação na direção de Z. Né? Então, se eu estou aqui parado, tiro o fio do lugar, né? Ou me movo em relação ao fio, eu vou ter efeito distinto. O campo depende de R. Se eu rodar em relação a fio, o fio ele fica inalterado, né? Não depende de φ. Translação em relação a Z, o fio é infinito, é ele mesmo, então não depende de Z. Então eu já sei, certo? Que as componentes presentes só dependem de R, né? E aí, segunda parte, superposição. Vou botar aqui mesmo, tá certo? Quebra isso aqui em cargas simetricamente localizadas em relação a esse plano que cortou no meio o fio. Pega uma carga aqui, a uma certa distância, pega aqui uma mesma distância, mais ou menos, certo? São iguais, né? Então, essa carga que produz o campo radial, né? Digamos que isso aqui é carga positiva, né? Com um certo ângulo, essa carga também faz um campo radial com o mesmo ângulo resultante da carga. Pronto. O campo do fio é a soma dos campos dessas cargas elementares, que vai ser ortogonal ao fio, ou seja, vai ter a componente só radial. Tá? Pronto. Aí você tem o que você precisa. Né? D é da forma D radial, que só depende de R, versor AR. Então, superfície gaussiana em que isso aqui seja constante. Né? Eu pego o quê? Bom, vou pegar botar agora em pé, fica mais fácil, certo? Pegar um cilindro. Daí, qual como é esse cilindro? Infinito? Não precisa. Basta que ele seja finito. Tá? Eu pego um pedaço da distribuição de carga aqui. Esse aqui é um pedaço da superfície gaussiana, né? Tampa superior. Tem a parte de baixo, tampa inferior. Mas o D é tangente à tampa. Então, a projeção normal dá zero. Então, isso aqui não vai contribuir. Eu posso pegar qualquer tamanho que eu quiser. Tá? Então, quando eu calculo aqui, é D radial e o elemento de área, né, em cilíndricas, que está aqui, né? D sigma radial, que vou botar aqui um DZzinho, tá certo? Raio do cilindro é R, né? Então, isso aqui é R dφ vezes dz. Tá? Bom, a carga está distribuída de forma uniforme, né? Lambda, coulombs por metro. Então, uma picada de Gauss é fluxo elétrico para fora do cilindro. Vai dar, já vou fazer direto, né? Vai dar dr
a área dessa superfície lateral, que vai dar 2πr vezes... Bom, qual é o comprimento? Chama de H, certo? 2πrh, né? Bom, daí tem o segundo lado da lei de Gauss, né? Integral de Rho dV, certo? Na região R', vou botar aqui dV', só para lembrar que é integração menor ou igual ao raio R do cilindro, que é esse raio aqui, tá? Bom, essa integral vai dar zero em todo canto, né? Menos aqui. Quando chegar aqui, vai dar a integral de lambda dz', né? Bota aqui de 0 até h, né? Tá, tanto faz. Onde é a origem, no caso. Vai dar o quê? Lambda vezes h. Pronto, igualou, corta o h, você tem o d radial. Lambda sobre 2πr. O campo é radial em cilíndricas, quer dizer, é ortogonal ao eixo do fio. Campo elétrico é só botar aqui um ε0 embaixo, que é o campo elétrico. Né? Certo? Rapidinho, né? A gente calcula com a lei de Gauss, sabendo as propriedades. Mais uma vez, né? Isso aqui é o campo de um fio infinito. Se eu tivesse um fio finito, dava certo aqui? Lei de Gauss? Quer dizer, seria parecido com isso, o resultado? Fio finito. Né? Mesmo aqui no plano, se eu quiser calcular, certo? Fio carregado uniformemente. Né? Hã? A gente pode calcular, mas vamos ver aqui o DI, né? Bom, depende de quem? De R, não depende de φ, mas se eu estiver aqui no ponto e pegar o fio e deslocar, o campo vai mudar. Tá? Se eu botar o fio bem longe, tá? O campo enfraquece. Depende de Z também agora. Né? Ora, quais são as componentes que eu tenho aqui? Tem o componente azimutal? Não, né? Porque o campo é sempre radial a partir das cargas elementares. Não tem componentes, mas tem componentes R e Z. Então, aqui o campo é mais... depende, né? Deixa eu botar bem exagerado aqui. Vou botar aqui para cima, certo? O campo é para cima, mais para cima, né? Aqui ele é mais para cá, certo? Aqui ele é mais para cá, né? Aqui ele é mais para cá. Então, tem duas componentes, a Z e a radial. Então, o campo aqui é da forma dRZ, né? Mais dZ, tem duas componentes. E, mais uma vez, não dá para achar uma superfície gaussiana em que o D normal nessa superfície. Aqui tem outra, né? Tem o D normal que tem que ter componente Z. Ou a superfície é isso, né? Esse produto escalar aqui dá constante. dr, d sigma radial mais dz, d sigma axial é constante. Essa é a equação da superfície, na verdade. Só que eu não sei os parâmetros, não sei as componentes de Z, para saber quem é a superfície. Né? Então, não dá. Então, como é que a gente faz? Superposição. Aquela fórmula original. Campo elétrico, integral, tal. Certo? E várias outras situações, né? Por exemplo, se aqui for a densidade for lambda e aqui for menos lambda, né? Também quebrei a simetria. Né? Se, por exemplo, a densidade de carga, por exemplo, né? Um fio semi-infinito, já não tenho mais fio semi-infinito, né? Ele vai daqui em diante, mas não tem daqui para cá. Então, eu estou de um lado do infinito. Né? Peguei um fio infinito, fui do outro lado, cheguei lá no infinito e botei um plano lá do outro lado. Então, o campo aqui nesse plano, ou em qualquer lugar, tá certo? Depende, né? Da coordenada Z também. Certo? Vai ter componente Z também. Certo? Então, essa situação. Né? Mais um exemplo aqui. Depois eu vou fazer esse exemplo usando outro conceito, certo? Opa.
Não há um aspecto geométrico. No sistema de coordenadas considerado, como é que a distribuição de carga, se ela é invariante perante essas operações aí. Tá? Vamos fazer mais um exemplo aqui, ilustrando agora uma outra distribuição idealizada, né, que é o plano de carga, certo? Superfície plano infinito. Certo? Para que serve esse problema aqui? Bom, eu vou mostrar um caso usando função potencial. Por exemplo, né, se você tem aí uma superfície, pega um disco, tá certo? Vou pegar um disco preenchido, branco assim. Pronto, aqui tem um disco. Tá? Tá, um eixo. Disco finito de raio A. Tá? E eu carrego esse disco com densidade constante. Tá? Isso aqui não dá para usar a lei de Gauss para calcular, porque tem dependência aqui, tá certo? Tem dependência com isso aqui, né? Então, não dá para usar a lei de Gauss. Agora, para eu calcular o campo bem próximo do disco, eu posso assumir que esse disco é de raio infinito. É um plano infinito, tá? E aí eu posso usar a lei de Gauss e ter uma ideia, o campo bem próximo aqui no centro mais ou menos, bem próximo da superfície, quanto ele vai ser. Né? Longe da borda, certo? Mais ou menos no centro. Qual é a ordem de grandeza? Mesmo indo um pouquinho na direção agora, ele vai ser mais ou menos isso, mais uma correção. Mas pelo menos essa primeiro termo se descobre. Então a gente usa a lei de Gauss e resolve este problema aqui mais geral, certo? Distribuição de carga constante sobre a superfície pelo tipo de problema aqui. A gente pode usar o sistema de coordenadas cartesianas, podia usar cilíndricas, podia fazer um disco de raio muito grande também, podia usar cartesiano. Tá? Então, aqui mais uma vez, né? Operações de simetria são as translações nas três direções, certo? X, Y, Z. Né? E as componentes são dx, dy, dz. A gente percebe, né? Se você está num ponto aqui no centro desse plano infinito, qualquer lugar é o centro, né? E desloca na direção x, nada acontece. Na direção y, nada acontece. E talvez na direção z, né? Porque se eu me afastar do plano, eu espero que tenha algum efeito. Tá? Então, eu não tenho dependência em x. Aqui já está mostrando já, né? A dependência é só em z. E aí resta determinar as componentes presentes. Vamos aqui fazer aqui essa ilustração aqui. Aqui está o plano. Eu vou pegar aqui um eixo ortogonal plano. Pega dois fios, tá certo? Quebra o plano em fios paralelos, né? Simetricamente localizados. Mais uma vez, né? O campo, deixa eu botar embaixo. O campo aqui, né? Vai ser isso mais isso. Vai ser para cá. Tá? O campo em cima, onde quer que seja, vai ser isso mais isso. Tá? Vai ser para lá. Tá? Então, nós temos uma propriedade aí. O D, ele é constante, mas não tão constante assim. Ele é constante de um lado do hemisfério. Mas do outro lado ele muda de sinal. Tá? Então, D, ele é da forma... Ele depende de Z, mas dessa forma, certo? Ele é constante em todo o espaço. Ele é constante, né? Não é que ele é constante. Ele tem uma componente só, que aponta para um sentido e aponta para o outro. Então, ele é dz, em princípio, que depende de z, né? Nós não sabemos muito sobre isso ainda, a z. Descobrir a componente restante. Tá? E aí eu posso usar a lei de Gauss para fazer tirar algumas conclusões. Tá? Por exemplo, né? Então, o plano pega uma superfície gaussiana, fazer o plano um pouquinho de perspectiva aqui, tá certo? Não, vamos fazer assim, em vista lateral. Pega uma caixa cilíndrica. Tá?
Estou mostrando aqui ela mais ou menos inclinada para a gente poder ver mais ou menos a tampa dela aqui. Mais ou menos assim, certo? Aqui está a tampa dela. Essa tampa tem área delta S, digamos assim, em uma altura H. Essa coordenada aqui é a coordenada Z1. E essa aqui é a coordenada Z2. Certo? Então, se eu calcular o fluxo elétrico para fora dessa caixa, vai dar a carga envolvida, que dá 0. Né? Carga envolvida para esse exemplo aqui, para essa superfície gaussiana, vai dar 0. Né? Lembre-se que D é da forma dz de Z, né? A Z. Essa caixa tem uma superfície cilíndrica lateral, em que a normal é nessa direção, mas o D ele é axial. Então, o D, a componente normal de D é 0 na superfície lateral. Então, a contribuição dessa superfície dá 0 para o fluxo, certo? Vai ter um fluxo nessa tampa de cima, que vai dar a área de cima, né? Eu posso calcular direto, né? Delta S, daí vai ser o quê? dz de quem? Coordenada, essa tampa, o D é constante, certo? dz de Z2. Mas, daí, o fluxo para cá, né? Agora vai ser a projeção de D é negativa, né? Para baixo, né? O D está para cima, no caso. Quer dizer, assumindo a carga positiva, né? Então vai dar menos ΔS dz de Z1. Isso igual a 0. Conclusão, dz de Z1 para um lado, né? Para um lado, acima do plano, certo? Só para esse lado que eu estou fazendo a análise, né? É igual a dz de Z2. O que quer dizer isso? Qualquer que seja Z1 e Z2. Quer dizer que D, de um lado, não varia com a coordenada Z. E qualquer que seja Z1 e Z2, eu tenho sempre o mesmo resultado, né? Então, para Z maior que 0, dz é constante, né? Bom, mesmo resultado para Z menor que 0, tá certo? Eu concorreria a mesma coisa fazendo uma caixa embaixo. dz é constante. Mais alguma propriedade que a gente pode inferir aqui, não? Tá. Só que D é oposta para cima de um lado e a ponta do cilindro oposto do outro, certo? Só que são constantes. Por simetria, se eu tiver aqui e a mesma distância aqui, esse D e esse de baixo, né? Deixa eu botar aqui. Aqui. E é simetricamente localizado. E aqui. Esses Ds têm mesma magnitude, tá certo? Sentidos opostos. Quer dizer que a função D, como um todo, é igual ao quê? D para Z maior que 0 e menos D para Z menor que 0. É uma função ímpar. D aponta para cima, passou para baixo, para baixo. Mas é constante, fica constante dos dois lados. Tá? Ok? Eu podia não fazer isso e calcular direto a lei de Gauss, sabe? Mas estou mostrando, só usando a lei de Gauss, a gente tira algumas propriedades. E daí você vai agora com a superfície gaussiana que envolva um pedaço do plano, né? Pega a sua caixinha, posso botar ela a qualquer distância que eu quiser, tá certo? Essa distância aqui pode ser diferente dessa. Por quê? Porque eu sei que o D aqui, né, é constante e vale menos D em relação ao D de cima. Então, onde eu colocar a tampa, tanto faz. Então, o fluxo elétrico, e aqui tem a interseção do cilindro com o plano, né? A área da base é ΔS. Certo? Fluxo elétrico vai dar o quê? Projeção de D na direção normal, que dá D, né? A gente chamou de D, tá certo? Vai dar D ΔS
a tampa de cima. Superfície lateral, 0, o resultado. Mais projeção aqui embaixo, né? Para baixo, que é menos D, mas a área tem componente menos ΔS. Tá? Né? É como se fosse menos D a Z, produto escalar com menos ΔS a Z. E dá menos D com menos ΔS. Igual a carga envolvida pelo cilindro. Vai dar 0 em todo canto, menos aqui. Vai sobrar um resíduo aqui, ρS vezes ΔS. Tá? Conclusão, dá 2 vezes, né? Ou seja, D igual a ρS sobre 2. O parâmetro D, né? A função D é essa aqui, né? ρS sobre 2 a Z, Z maior que 0, menos ρS sobre 2 a Z, a Z menor do que 0. Tá? Função ímpar, né? Tem um salto aí. O D faz isso aqui, ó. Né? Não passa para o outro lado. Né? Função D é isso aqui, certo? Deixa eu mostrar aqui. Bom, só lembrando, campo elétrico, bota a pessoa dando embaixo. Né? Se você fizesse um gráfico do DZ, né? Assim. Coordenada Z e a componente D é Z. Né? Acima, ela vale isso, né? Que é ρS sobre 2, essa altura aqui. E abaixo vale menos ρS sobre 2. Né? Tem um salto, né? Para baixo, faz isso. Passou pela carga, sobe. Por quê? Porque você tem um conjunto de cargas, por exemplo, positivas, né? E produz campo e se afasta, né? É isso, né? Se afasta. Tá? E origina nessas cargas, né? Se a placa tivesse uma espessura, certo? Com densidade volumétrica ρ0, a gente provaria que isso aqui vai dar algo parecido, mas vai ter uma... isso aqui vai, quando chegar, digamos que isso aqui vale T, né? Espessura T. Quando chegar em T sobre 2, ou seja, aqui está o plano de simetria, aqui é T sobre 2, aqui é T sobre 2. Quando chegasse em T sobre 2, isso aqui ia ter uma transição contínua. Tá? Você teria essa transição, né? Por isso que está esse salto, porque na realidade você tem uma carga distribuída realmente, né? Numa região de espessura T, que é essa espessura aqui. Você vai ter o campo é constante, entrou na região de carga, a região de carga espacial dele vai mudar continuamente, passa pela origem 0, pelo plano de simetria, e muda de sinal e pronto, permanece constante lá de fora. Se você reduz T, o que acontece? Isso aqui vem para cá, isso aqui vem para cá, você tem uma descontinuidade. Né? É isso que acontece. Tá? Ok, pessoal? Então, essas são algumas situações. Tem outras situações que vocês vão explorar aí nos exercícios, tá certo? Por exemplo, caixa condutora. Né? Vou botar uma corzinha aqui. O quê? Né? Pronto. Suponha que você tem a caixa condutora aqui, né? OS, né? Vácuo e vácuo aqui fora. Né? Qual é o campo dentro, qual é o campo fora? Esse é um caso em que essa distribuição tem alta simetria. Dá para usar a lei de Gauss, né? Você calcular o campo dentro e fora. Você tem que mostrar que aqui dentro o campo vai dar um resultado que é 0. Certo? Tem que mostrar isso. Tá?
Você mostra usando as propriedades que a gente falou. Descobre de que coordenadas depende, quais são os componentes presentes, e aplica a lei de Gauss. Aqui dentro, carga envolvida igual a zero vai mostrar que essa componente não existe. Zero, né? E fora vai ter um resultado. Então, esse é um exemplo. Né? O outro é um cilindro, né, de carga, certo? Com densidade de carga uniforme. Quem é o campo dentro, quem é o campo fora? Infinito, né? Certo? Então, alguns exemplos que a gente pode explorar a lei de Gauss, né? Ou então, por exemplo, a região cilíndrica, né? De carga, né? Aqui não tem nada, aqui é oco, isso aqui é infinito também, né? Quem é o campo aqui dentro do buraco, quem é o campo nessa região, quem é o campo aqui fora. Tem várias situações em que a lei de Gauss, problemas de alta simetria, dá para calcular. Tá? Então, eu sugiro que vocês pratiquem e tentem descobrir esses problemas aí que tem lá no livro texto para resolver. Tá? Ok? Tudo bem. Vamos agora ver o segundo aspecto do campo eletrostático, né? Segunda propriedade importante. Vamos falar sobre esse novo tópico aqui, né? Potencial elétrico. Então, lembrando, o campo elétrico, num ponto X, de uma distribuição de carga, voltando agora à expressão original, né? Superposição de linha, vetor diferença sobre 4πε0, módulo de x menos x ao cubo, né? Essa função que aparece aqui é a função diferença sobre módulo ao cubo. Né? É parecida com a função... Vamos tirar o x da história. Essa função aqui, ó, x sobre módulo ao cubo. Isso aqui, em esféricas, é o quê? AR sobre R2. Que é igual a quem? É o gradiente de uma função, não é? A função cuja derivada dá 1 sobre R2 e dá radial. A função 1 sobre R tem derivada menos 1 sobre R2. Então, menos gradiente de 1 sobre R. Tá bom? Derivada em relação a R dá menos 1 sobre R2, com menos dá mais. Gradiente da função 1 sobre R é radial em esféricas. Né? Dá um AR aqui em cima. Certo? Ou seja, isso aqui é menos o gradiente de quem? 1 sobre R, que é quem? Módulo de x. Gradiente de 1 sobre x em módulo... Eita, bicho, o que aconteceu? Eu mexi em alguma coisa aqui. Encostei com o meu pé. Não pode tocar em nada, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele volta. Vamos lá, meu filho. Ajude aqui. Ele quer voltar, mas não volta. Deixa eu ver aqui, peraí. Mais fácil. Não, tá vendo? Desmantela tudo. Esse sistema aí desestabiliza todo o setup. Agora por exemplo, reiniciar o computador. Espero que eu não precise fazer isso. Opa! Vou fechar o carro aqui. Não posso relaxar aqui, não. Cuidado, certo? De volta. Bom.
Então, gradiente de 1 sobre módulo de x dá quanto? Não quer fazer nada, não, é? Aqui. Vamos aqui de fazer assim, pode ser que ele funcione, né? Por alguma razão. Agora acho que ele vai voltar. Bom, então vou apagar aqui. Então, gradiente de talvez seja esse negócio aqui. Pô, eu estou ao contrário. Que por isso que ele está fazendo. Eu percebi que estava com uma pressão diferente, daí quando fui olhar, estava... Então, quando é gradiente aqui, vai dar menos, né? X sobre x3, tá certo? Se eu deslocar de x', quanto é que vai dar o resultado? Isso aqui é derivada em relação às coordenadas desse vetor aqui, certo? X' é uma constante para essa derivada. Como é que eu uso essa relação para mostrar isso aqui? Vocês acham que vai dar? Se eu botar aqui menos isso sobre módulo ao cubo. Se eu tirar isso aqui, dá x sobre x3, né? Se eu botar, vai ser gradiente de quem? A função 1 sobre x menos uma constante, né? Que é o x'. Tá? É fácil mostrar isso, basta calcular. Né? Mas eu desloquei só o centro, tá certo? Então, se o vetor é um vetor chamado de y, né? É a mesma relação, tá certo? Gradiente em relação a y, né? Y varia com x, não varia com x' está fixo, né? Varia o x, varia o y, né? Então, gradiente de 1 sobre y, módulo, é menos y, né? É só fazer isso aqui. Y ao cubo, né? Daí bota y igual a x menos x', daí isso aqui. Né? Desloquei a origem, é isso que eu fiz. Mas a relação não muda, né? Fiz a transformação aqui. Então, essa é a propriedade que a gente vai usar. Se eu fizesse gradiente, quer dizer, acabei de fazer, de 1 sobre x menos x' dá menos, né? X menos x' sobre módulo ao cubo, certo? Em alguns casos, eu posso querer derivar em relação a essa variável, né? Calcular nabla linha e não nabla. Agora, x é constante, certo? Né? Se eu inverter a posição, não muda nada. Vai dar aqui menos x'. Eu inverto a posição para fazer como estava antes, tá certo? Boto x' primeiro. Né? Menos x' menos x sobre módulo disso aqui ao cubo, né? Que é a mesma coisa, né? X menos x' ao cubo. Mas isso aqui é o quê? É x menos x'. Só mudou o sinal. Então, se a derivada em relação à linha, dá mais. Se a derivada em relação a x, dá menos. Tá? Ou seja, isso aqui é igual a menos isso aqui. Nabla, da função inversa, é menos nablalinha da função inversa. Nabla significando o quê? Operação de derivada em relação às coordenadas de x. Nablalinha, operação de derivada em relação às coordenadas de x'. Tá? São propriedades que a gente vai usar, tá certo? Mas, por enquanto, a gente só quer uma, que é essa aqui, essa primeira aqui. Essa aqui a gente vai precisar em algum momento, né? Só essa conexão aqui. E em relação a uma variável dá um valor, em relação a outra muda o sinal só. Tá? Eu aproveitei a oportunidade para falar isso para vocês aqui. Então, isso aqui, que está aqui dentro, é menos nabla. Eu posso usar nablalinha, mas não vou usar, nesse caso aqui, vou usar o nabla. Menos nabla da função inversa. E aí a gente tem que identificar sobre quem o nabla atua. Nabla atua sobre as coordenadas de x.
X' é uma constante para o nabla. Então, essa derivada aqui não atua sobre isso. Não atua sobre a variável de integração. Na verdade, o nabla pode sair da integral. Sem nenhum problema. Posso integrar primeiro, em relação a X', que nabla não reconhece o X', certo? Calcula o resultado, que é uma função de x, daí calcula a derivada, que é o nabla. Né? Então, vamos escrever com calma aqui. Vai dar E no ponto x igual a integral de volume. Eu tenho menos aqui, né? Porque o nabla apareceu aqui. Fica ρ de X' sobre 4π epsilon 0, gradiente da função módulo inverso, x menos x'. Né? E aí eu pego e jogo todo mundo que não depende de x aqui dentro. Boto o ρ de X' aqui dentro. Jogo isso aqui dentro. Pego isso tudinho aqui e jogo aqui dentro também. Certo? Você pega a integral como um todo e jogo dentro. Eu integro primeiro e derivo depois. É isso que eu vou fazer. Posso trocar a operação, certo? Porque a integração é em relação a x' e a derivada é em relação a x. Tá? Então, isso aqui vai dar o quê? É igual a menos gradiente do que sobrar, certo? Integral de volume é o que sobrou aqui, né? 4π epsilon 0 x menos x'. Pronto. É isso que a gente mostra, certo? O campo elétrico é obtido do gradiente de uma função escalar. Esse é o resultado. A função escalar está aqui dentro. Posso adicionar uma constante se eu quiser, sem problema, o campo não muda, certo? Essa função escalar, chamar de φ, que é a função de quem? Quando eu integrar em x', vai ficar a função de x. É a função de x. Uma distribuição de carga produz em sua vizinhança essa função aqui, essa função elétrica. Calculando essa função, que é uma integral mais fácil, que é uma integral escalar, posso calcular a derivada dela, que são 3 derivadas, e obter o vetor campo, que é a grandeza final. Essa função é chamada potencial eletrostático, né? Potencial elétrico. Assim. Oi? A função φ. Quando a gente estudar campos dinâmicos, o potencial elétrico assume ele vai ser um potencial chamado potencial escalar, ele é um dos potenciais eletromagnéticos, tem 2. Esse é o vetor, potencial escalar. Ambos são usados para calcular os campos de radiação de uma antena, por exemplo. Certo? Por enquanto aqui, ele só é necessário para calcular o campo elétrico, porque ele é estático, né? Potencial elétrico, potencial eletrostático. Né? Então, aqui está a fórmula dele. Vou botar aqui. Potencial elétrico. A fórmula é mais simples. Pegar o volume. Estamos no vácuo, né? Observe que sempre é epsilon 0 quem aparece, quando é o caso. Né? Então, observem a característica dessa fórmula, né? Carga inverso da distância. O efeito de uma carga elementar, de um elemento de carga, um ponto de velinha aqui, dá um dq, né? O efeito elétrico potencial cai com 1 sobre essa distância aqui. 1 sobre R, uma carga elementar, né? Potencial elétrico é medido em unidades elétricas, que é o volt, né? Tá? Que é um joule, a gente vai ver por quê já, por Coulomb. Tá? Potencial elétrico é medido em volts. Campo elétrico, que é Newton por Coulomb. Campo elétrico é menos gradiente, né? Que é a derivada em relação ao comprimento, não é isso? É o quê? Volt por metro. Então, a gente sai das unidades mecânicas, continua aqui, né, comprimento, né, mas sai de força, né? Daí entra unidade elétrica, que são coisas que a gente mede no laboratório, né?
corrente, ampere, tensão em volts. Então, campo elétrico medido em volts por metro, potencial medido em volts, tantos volts. É aquele potencial da bateria, né? Diferente potencial lá. Tá? Por exemplo, né? Uma carga pontiforme a uma distância R, nós sabemos que ela produz um campo elétrico, né? Q sobre 4πε0R2 AR. Né? Ora, o que é isso aqui? É o gradiente de menos 1 sobre R, né? É menos gradiente de 1 sobre R. Ou seja, né? Campo elétrico é o gradiente menos, né, dessa função. Essa função é a função potencial para a carga pontiforme. Né? Uma carga pontiforme vai dar um potencial que é Q sobre 4πε0 R. Se eu quiser, eu posso dizer mais K volts aqui, se eu quiser. Porque a derivada disso aqui vai dar zero. Eu posso botar referências em outras superfícies. Né? Aqui a referência sem o K, para R no infinito, o potencial vai para zero. Se eu botar um K, no infinito, o potencial vai de K volts. Mas isso não tem importância, certo? Essa referência é só por conveniência, eu posso escolher às vezes. Não, vou botar na superfície de raio R0, potencial de tantos volts. Eu boto a referência. Mas isso não tem relevância para o campo elétrico. A grandeza final é que eu quero o campo elétrico. Né? Potencial, grandezas potencial, né? São grandezas que são grandezas intermediárias. Aquela função intermediária que você usa para calcular a grandeza final. Né? Então, você quebra o problema em duas partes. Primeiro, calcula a função intermediária, chamada função potencial, resolve e depois vai para o final nessa segunda operação. Então, os potenciais são assim, né? Tem esse propósito, certo? Então, lembrando, potencial de uma carga pontiforme, ele é constante quando o R for constante. Cai com 1 sobre a distância. Isso é um resultado importantíssimo, né? Carga pontiforme, o potencial varia com 1 sobre R. Superfícies equipotenciais são esferas, certo? Concêntricas. E o valor do potencial vai caindo com o raio da esfera. Campo elétrico é radial, aponta aonde ortogonalmente a superfície fica constante. Né? Gradiente aponta no sentido de crescimento, né, da função fica constante. No caso, tem um sinal lá na frente. Né? Então, aponta no máximo sentido de redução da função potencial. É na direção radial. O gradiente é ortogonal à superfície F constante, F no caso φ. Coisas que ele falou lá no capítulo 1. Tá? Então, está tudo conectado. Né? As equipotenciais e o campo. O campo elétrico aponta no sentido de decréscimo do potencial na direção de máxima variação do potencial. É na direção radial. Não é inclinada, é nessa direção aqui. Tá? Vamos fazer alguns exemplos aqui, né? Em que a gente pode calcular o potencial. Então, observe, eu posso calcular. Eu tenho uma segunda forma de resolver problemas agora. Primeiro foi calcular direto o campo elétrico por uma integral de volume, ou de superfície, ou de linha, envolvendo o vetor, que é o núcleo da integral, que é x menos x', né? São 3 integrais, na realidade, para resolver, certo? Cálculo direto. Segundo, usando lei de Gauss, né? Em alguns casos simples, né? Não são todos os casos. Tem o terceiro método agora, calculando a função potencial, que é uma integral escalar, e depois você pega o campo elétrico. Né? Terceiro método. Calcula-se como? Por integração. Existe um quarto, que é resolver uma equação diferencial
para φ, né? Equação de Poisson, que a gente vai ver isso no próximo capítulo, tá certo? Ou Laplace, né? Resolve uma equação diferencial, acha a função potencial, daí vai e calcula o campo elétrico. Então, ó, cálculo direto, integração. Lei de Gauss, que é causa restritos. Função potencial direta por integração, que pode fazer também, calcula o campo elétrico. Ou resolve uma equação diferencial, que aí você pode usar ou métodos analíticos ou numéricos e resolve o mesmo problema, certo? Isso aqui é um problema da engenharia, né? Aqui é potencial. A gente vai lá, onda eletromagnética, resolve os potenciais eletromagnéticos para calcular os campos de radiação. Vai cair em equações diferenciais ou integração. É mais fácil usar, em muitas situações, as equações diferenciais para resolver, né? Certo? Agora, para usar essa técnica aqui de determinar o potencial e depois o campo elétrico, então você está num ponto do espaço, você quer calcular a função φ de x como um todo, né? Você precisa saber o potencial no ponto e na sua vizinhança, porque eu preciso calcular a derivada. Não é suficiente calcular o potencial num ponto e falar assim, achei o potencial no ponto, que é um campo elétrico. Não dá para saber. Se você não sabe fora daquele ponto que é o potencial, como é que você vai calcular a derivada? Né? Mesma coisa, você tem isso aqui, ó. Você tem uma função de x, tá? Y de x, né? Daí a função faz isso, de repente ela cruza aqui. Tá? Daí eu sei o potencial, talvez nesse ponto aqui, o potencial dá zero, o y dá zero, né? Mas eu quero a derivada de y, que é o campo elétrico, tá? Dy dx, né? Eu quero essa declividade aqui. Eu preciso saber o valor de y ao redor do ponto considerado. Não é suficiente saber o potencial num ponto para calcular o campo no ponto. Tem que saber na vizinhança. Em muitas situações, você só sabe num domínio. Às vezes dá para calcular o campo. Às vezes não dá. Eu vou fazer uns exemplos aqui que mostram que dá para fazer em alguns casos, certo? Você tem que olhar direitinho para ver se é possível, né? Eu vou fazer esse exemplo aqui, em princípio que é fácil, tá certo? Esse do anel de carga, né? Você tem um anel de carga agora, certo? Lei de Gauss aqui não dá, certo? O vetor D depende dessa distância, não depende do azimuth, certo? Por simetria, mas depende de R também. Lei de Gauss pode descartar. Posso calcular o campo direto no eixo Z, se eu quiser. Integral de superposição, né? Posso calcular a função potencial nesse domínio aqui. Eu não sei em todo o espaço, tá, pessoal? Porque se eu sair do eixo Z, vai dar trabalho calcular a integral. É complicado. No eixo Z é fácil. Né? Então, vamos calcular o potencial no eixo Z e ver se dá, com essa informação, se dá para calcular o campo elétrico. Né? Porque, mais uma vez, eu alerto. Né? Eu posso calcular o potencial no eixo Z, posso calcular fora do eixo Z, mas eu tenho que usar ferramentas matemáticas que nós não trabalhamos aqui, na graduação, certo? Mais avançado. Então, eu só posso, com o que eu tenho aqui, calcular o potencial no eixo Z. Não vou calcular ao redor. A pergunta é, será que com essa informação dá para calcular o campo elétrico no eixo Z? Vamos ver se dá. Tá? Cálculo do potencial no eixo Z. Né? Aqui está a geometria. Vamos ver a fórmulazinha aqui no caso, tá certo? Vamos ver alguns casos particulares. Né? Potencial, no caso de volume de carga. Dá isso aqui, né? A gente migra para outras situações, superfície de carga, isso aqui é sempre daqui. Tá? Então, superfície de carga, o potencial vai ser o quê? Integral na distribuição de carga, ela ocupa uma região de superfície sigma, vai ser d sigma linha, densidade de carga superficial. Tá? dq de novo aqui, tá? Mesma coisa. Linha de carga.
Vai botar o dq correspondente em cima. Integral de volume dl'. Observe que são parâmetros escalares aqui. dv', d sigma', né? dl'. Isso aqui é tudo escalar em cima, né? Densidade linear de carga em cima, certo? Quem é Xerlinha? Ora, aqui está a sua linha de carga, por exemplo. Né? Aqui está a localização de um elemento. Aqui está o elemento, dl'. Aqui está onde você observa o efeito elétrico, X. Né? Mesma coisa aqui, uma superfície. Né? D sigma', que está no ponto X', cuja densidade é ρS, né? Você observa o efeito do ponto X. dq sobre a distância módulo de x'. E integra, certo? Então, são essas situações que a gente pode encontrar, né? Então, no nosso caso, o anel de carga, você tem aí o quê, né? Um anel de carga que está o eixo Z. Como eu antecipei, eu só sei calcular o potencial do eixo Z agora, né? Não dá mais trabalho. Então, aqui está o potencial, né? Num ponto de coordenada 0, 0, Z. Aqui está o elemento X', né? Raio desse anel variar. Aqui está o X'. É igual a vezes quem? Esse versor aqui. Variável, né? Porque ele vai varrer essa circunferência. A vezes a R'. X é esse vetor aqui. Quem é X? 0 a X mais 0 a Y mais Z a Z. Qual é a densidade de carga? Admitamos que seja constante, lambda. Tá? Então, o potencial vai dar quanto? É lambda, o dl' aqui, é outra coisa que a gente precisa, né? É um arcozinho de circunferência aqui, certo? O azimuth, a variável, né? É a variável filhinha, certo? E aqui dá d filhinha, né? Então, o dl' é a d filhinha. Observe que isso é um escalar, né? Comprimento. Integral de 0 a 2π. A d filhinha, 4π0, vezes lambda, né? X, que é Z a Z, menos X'. Certo? Esses vetores são ortogonais, aqui vai dar A2 mais E2 elevado a 1/2. Constante, constante, A constante, lambda constante, sai todo mundo da integral, fica só a integral de dφ, que dá 2π. Vai dar lambda A sobre 2 ε0 A2 mais Z2 elevado a 1/2, certo? Pronto, essa é a função potencial no eixo Z, né? Potencial positivo ou acima ou abaixo, no hemisfério superior ou inferior, no eixo Z, certo? Se Z vai para infinito, isso aqui vai para zero. Certo? O potencial vai para zero no infinito. Ou menos infinito. Né? Só que eu, com esse cálculo, só sei o potencial no eixo Z, não sei fora. Daí a pergunta, quem é o campo elétrico? Pronto, aí que vem o primeiro problema, certo? Dá para calcular? Ora, daí eu vou olhar aqui se eu sei as componentes de E, tá certo? Eu sei que por essa distribuição, E só tem uma componente, né? Componente Z. Eu sei que é Z a Z. Então aqui quer dizer que é Z igual a quem? Isso aqui vai ter no eixo Z, φ só depende de Z, então o EZ é menos dφ de Z de fato, tá certo?
né? Nesse caso. EZ não é defi DR, tá certo? EZ não é defi vezes defi em relação a φ. EZ é defi em relação a Z. Nesse caso aqui, certo? Basta essa derivada, não precisa de outras derivadas. Se eu saio do eixo Z, o lambda vai depender de R e de outras coisas, certo? Mas no eixo Z, o E só tem um componente Z. Como ele só tem componente Z, ele é diretamente relacionado à derivada em relação a Z e já está calculado aqui. Dá para calcular, então. Tá, eu vou dar um contra-exemplo aqui já, mas deixa eu concluir aqui. Então, o campo elétrico, nesse caso, deu quanto? Essa derivada, basta calcular, né? Derivada de 1 sobre raiz quadrada de A2 mais Z2, que vai dar... Vou botar aqui, é porque está outro resultado aqui. Vai dar lambda vezes 2π. Lambda a Z, né? Sobre 2ε0, eu acho. Dá isso aqui. Deixa eu ver. Lambda vezes 2π. Dá isso aqui, tá? A2 mais E2 elevado ao meio. Essa é a derivada daquela função lá, potencial, né, em relação a Z, certo? Né? Derivada disso aqui elevado a menos o meio, dá menos o meio de 2Z. Com o menos do gradiente, vai dar mais. Então, vai dar esse resultado aqui, certo? Função E é linear, né? Linear não, ela varia com Z no numerador, né? Muda de sinal, certo? O campo elétrico aponta para cima, para Z positivo, aponta para baixo, para Z negativo. Faz sentido. Agora foi um branco, foi. Então tá bom. Tá preto, né? Então, aqui está um anel, né? O campo elétrico. Deixa eu ver, né? O campo elétrico aponta, deixa eu botar vermelho, para cima, né? A soma desses vetores, né, cônicos aqui, tá certo? Que dá esse resultado aqui. Embaixo aponta para baixo. Tá? Muda de sinal, né? Então, nesse caso, deu, né, para calcular. Suponha que eu tivesse um outro problema aqui, tá? Um problema diferente. Então, vocês tomarem cuidado com esses detalhes, né? Para potencial, cálculo do campo elétrico. Rigorosamente, tem que saber o potencial em todo o espaço. Suponha que essa banda de... Deixa eu dividir aqui. Eu vou cortar aqui, vou botar aqui eixo X, certo? Aqui eixo Y, né? Nessa região aqui, tem um tipo de carga, por exemplo, positiva, né? Lambda. Do lado de cá você tem menos lambda. Tá? Então você tem agora, olhando de cima, né? Você tem... Espera que eu não posso fazer linha reta aqui. Esse aqui é o eixo Y, é o eixo X, né? Então aqui que eu falei, aqui tem carga positiva, né? Constante, lambda, né? Essa linha de carga aqui, certo? Aqui eu tenho carga negativa. Muito bem. Eu vou dar uma vez. Vamos tentar calcular o potencial no eixo Z e o campo no eixo Z, certo? Quanto é que está o potencial no eixo Z aqui, pessoal? Isso aqui é constante, tá? A densidade de carga. Todas as cargas estão equidistantes do eixo. Então, o resultado desse lado aqui vai dar essa carga aqui sobre a distância, sobre essa distância aqui, ó. Que é a mesma, né? Qualquer carga aqui está sempre dessa mesma distância, certo? Vou chamar de B, né? Dá essa distância inversa e a carga total positiva do lado de cá. Do outro lado, o potencial vai dar a mesma coisa, só que com sinal trocado. Quanto é que é o potencial no eixo Z?
Zero. Quanto é que é o campo do eixo Z? Eita, bicho. Não, não é zero. É isso que eu estou falando. Você sabe o potencial, que ele é zero no eixo Z, mas não quer dizer que o campo é zero, porque precisa saber na vizinhança. Não é? Daí o campo elétrico ele vai apontar para cá, né? Mais ou menos, certo? Vamos botar aqui nesse plano aqui, YZ, né? Vai dar fazendo isso e o outro faz isso, né? Vai dar algo assim, ó. Campo elétrico. É menos o gradiente de φ. Só que você tem que saber o φ ao redor do eixo, em torno do ponto. Não pode ser só no ponto. No caso anterior, deu certo, porque eu sabia que o E tinha uma componente só Z, e o potencial varia com Z, eu sei calcular a derivada. Aqui não dá, porque eu não sei a dependência. Né? Como é que aqui é aquele exemplo, aqui uma função passou pelo ponto, num ponto que ela é zero, mas tem uma derivada. Tem que saber em torno. Então, muito cuidado, pessoal, quando for olhar esses problemas, né? Você pode calcular o potencial e, às vezes, para calcular o campo aqui, tem que ser direto. Quer dizer, ou você calcula o potencial ao redor do eixo Z, que é difícil, né? Ou calcula ele só no eixo Z, mas tá bom, no eixo Z o potencial está isso. Certo? E o campo? Bom, eu vou direto calcular o campo, que dá para calcular. Tá? Aí consegue. Né? Ok. Bom, vamos em direção ao final da aula, né? Que já está perto aqui. E dá uma carreirinha aqui. Se não der, eu dou na outra. Bom, vamos ver aqui, acho que dá. Eu gastei um pouco mais de tempo nesses detalhes, tá certo? Eu vou agora correr um pouquinho nessa parte que é mais formal. Bom, então, uma consequência direta do fato do campo ser obtido do gradiente da função escalar, né? Tem a propriedade de circulação do campo elétrico. Certo? Circulação tem a ver com o rotacional do vetor. Rotacional tem a propriedade quando o campo é obtido do gradiente escalar. Então, tem muitas consequências aí o fato do campo elétrico ser o gradiente de função escalar. Bom, vamos calcular a diferença de potencial em dois pontos. Tá? Se você tem E igual a menos gradiente de φ, né? É igual a menos gradiente de φ. Se eu calcular a integral entre dois pontos, né? Um caminho qualquer, tá certo? Vou chamar de C1, né? De P1 até P2. Bom, C1 é o caminho que começa em P1 e termina em P2. Vou chamar assim de esse caminho integral. Integral de EDL vai dar o quê, né? Menos gradiente de φ. Vou botar assim, DL escalar nabla aplicado a φ. Gradiente de φ, certo? É gradiente de φ escalar na DL. Eu inverti a posição. Isso aqui é a projeção do nabla na direção do vetor tangente à trajetória, que é a derivada em relação ao comprimento DL. Isso aqui é DDL. Certo? Né? Gradiente projetado em direção ao longo da trajetória, e se incrementa DL, dá isso aqui direto. Isso aqui é menos integral de P1 a P2, né? Vou botar assim ainda por enquanto. Desculpe. De dφdl, né? Tá faltando uma coisinha aqui, né, pessoal? O nabla projetado na direção dele é da DDL. Agora faltou botar mais um DL aqui, né? Tem um DL do DL, tá certo? Já fiz para escalar, né? DDL vezes DL.
zero aqui. Isso aqui é diferencial de φ. Então, muda a variável de integração para φ, vai potencial no ponto 1 até o potencial no ponto 2 de dφ. Quanto é que dá isso? Menos φ2 menos φ1. Se o potencial no ponto 1 é φ1, no ponto 2 é φ2, essa integral, né, se transformou na integral de dφ, mudou a variável de integração de comprimento para a própria função, é a variável de integração de φ1 até φ2. Então, você tem que a diferença potencial dá esse resultado aqui, né? φ2 menos φ1 é menos integral de LL no caminho C1. Né? No caminho aí qualquer. C1, né? Certo? Aqui o potencial vale φ1, aqui vale φ2. Se eu fechar o caminho, o que acontece? Vou aqui através de C1, daí venho e volto para cá. Certo? Então vai dar, num caso vai dar φ2 menos φ1, numa rota, na outra vai dar φ1 menos φ2. Né? E se você somar os dois, vai dar zero. Tá? Vai dar menos integral de EDL, tá certo? Daqui para cá, né? Vai dar φ2 menos φ1 trocado. E se eu fizer somar com essa integral aqui, vai dar zero o resultado. Certo? Então, o resultado é o que era de se esperar, que a circulação do campo elétrico dá zero, independentemente do caminho, certo? Qualquer seja o caminho. Isso a gente já sabia, mais ou menos, porque o E é obtido do gradiente de função escalar, ele tem circulação zero. Né? Essa é a propriedade que ele tem. A segunda relação que ele tem. A primeira foi lei de Gauss. Segunda é, o campo tem circulação. O campo tem circulação. Circulação zero. Né? Duas equações integrais. Vieram do fato do campo ser radial, né, e variar com o inverso quadrado da distância, né, a lei de Gauss e essa relação agora. Né? Certo? Vamos deixar isso aí guardado. Né? Eu vou pular a parte de energia para dar na próxima aula, tá certo? Tendo em vista o tempo aí, né? Vou pular por enquanto. Vamos só concluir aqui. Com essas duas equações, o que a gente tem no momento? Vamos pular. Tem uma parte aqui de energia potencial que a gente vai falar depois, certo? Dá um certo trabalhinho, está perto de terminar a aula já. A gente vai fazer isso depois. Tá? Bom, vamos agora ver o que nós temos de informações sobre o campo elétrico. Né? Nós temos informações do quê? A lei de Gauss. Né? Que dá uma propriedade de conservação do fluxo. E tem a segunda informação, que é campo elétrico tem circulação nula. Se eu aplicar, nesse exemplo da lei de Gauss, teorema de Gauss, o que ele diz? Né? O fluxo de um vetor para o exterior de uma superfície que limita o volume V é igual, é o teorema da divergência, né? A integral de volume do divergente desse vetor. Né? Isso aqui é a carga envolvida, né? Então, aqui está o volume, aqui está a carga. Vamos reunir essas integrais numa só. Certo? Qualquer que seja o volume. Em particular, se o volume for diferencial. Né? O diferencial, o resultado da integral é simplesmente o núcleo da integral vezes o volumezinho diferencial.
Conclusão, qualquer que seja isso aqui, para dar zero, isso aqui tem que ser zero. Então, a primeira equação de Maxwell, né? É a lei de Gauss de forma diferencial. Existe divergência do vetor D, que é o vetor campo elétrico, né? E essa divergência é a medida da densidade de carga local naquele ponto. Tá? Fontes e sorvedouros. Divergência positiva, densidade de carga positiva. As linhas emanam, né? Daquela região, certo? Sorvedouro, densidade de carga negativa, as linhas convergem para aquele ponto. Tem a carga negativa ali. Tá? Então, isso aqui tem significado físico que a gente já tinha antecipado antes. Né? Segunda relação de circulação do campo elétrico, teorema de Stokes. Isso aqui dá zero, né? Isso aqui é integral do rotacional de E, produto escalar com d sigma, né? Certo? Bom, sigma é a superfície limitada por C. Isso aqui dá zero. Tá? Superfície aberta, né? Eu pego isso aqui e aplico para uma área diferencial. Sigma se torna uma área diferencial. Então, o resultado integral é o rotacional no centro da área, mais ou menos, produto escalar com essa áreazinha diferencial. Vai dar delta sigma, rotacional de E. Resultado é igual a zero. Esse produto escalar vale zero, qualquer que seja a escolha da magnitude, desde que seja pequena, né? Ou orientação de delta sigma. Então, o produto escalar pode dar zero se os vetores são ortogonais, né? Mas eu daí mudo a orientação. Então, isso aqui é um vetor fixo. Eu mudo a orientação, dá zero, só se isso aqui der zero. Então, a segunda equação é essa, né? Campo elétrico é irrotacional. Pronto. A gente agora tem as duas equações diferenciais da eletrostática oriundas da lei de Coulomb, uma lei experimental. Né? Uma carga produz um campo que é central, em direção da linha radial, e varia com o inverso do quadrado da distância. Essas duas informações dão essas equações, né? Divergente de D igual a ρ, uma equação diferencial, e rotacional de E igual a zero. Teorema de Helmholtz. Um campo é completamente especificado se eu souber o divergente e o rotacional. Qual é a conexão entre os dois? No vácuo, D igual a ε0E. Então, no fundo, é um campo só que eu estou falando aqui. Eu tenho o divergente dele, dado por esse aqui, tenho o rotacional dele, dado por isso aqui. Então, sabendo esse campo na fronteira, tá? Seu comportamento, né? Tem uma solução única para esse campo. Se eu não souber o campo na fronteira, eu tenho a solução geral, a menos de algumas constantes. Mas o comportamento eu vou saber, certo? Então, temos aqui a nossa eletrostática. Depois a gente vai generalizar essa equação, essas equações aí, para o caso dinâmico, né? Certo, pessoal? Então, eu fico devendo aí a parte de energia, a gente faz isso na próxima aula, certo? Ok?